Boa noite a todos. Começamos mais uma noite de atividades das Semanas Criativas. Antes da gente passar para o nosso palestrante da noite, professor Décio, eu gostaria de passar algumas orientações, tanto para os nossos alunos como para os nossos professores. Por favor, não deixem de colocar no chat matrícula, nome completo, curso e o campus. E os professores, o nome completo também é matrícula. Os nossos convidados, né, que não são da universidade, por favor, coloquem o nome completo. Por favor, professor Décio, fique à vontade. Ao final de sua palestra, nós vamos abrir o microfone para que as pessoas possam fazer comentários, fazer perguntas, tá bom? E nosso evento ele já está sendo gravado e todas as nossas palestras de todos os dias das Semanas Criativas, elas já estão no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser assistir a sua palestra de hoje também pode assistir pelo YouTube. Não esqueçam de colocar o nome para o certificado no chat. Ok, professor? Sucesso e boa noite. Obrigado, professora Margarete. É um prazer enorme ter essa oportunidade de conversar com colegas, com alunos, com pessoas, porque se há alguma coisa importante no mundo, somos nós, somos as pessoas. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que diz respeito a todos nós, que é a expectativa do crescimento econômico pós-pandemia. Isto é, será que haverá um crescimento econômico? A primeira coisa que a gente precisa pensar é justamente nisso. Será que teremos um crescimento econômico pós-pandemia? E para que nós possamos caminhar com tranquilidade, eu dividi a nossa palestra em 3 pontos, que eu vou compartilhar agora com vocês. Aí está, eu vou usar aqui o professor Bezerra. O professor Bezerra está dando para ver direitinho aí. Eu espero que esteja. Acho que o professor Bezerra também ficou mutado. Mas eu sou o professor Décio Moraes, tenho um jargão que quem me conhece já sabe, eu gosto de usar. Professor Décio Moraes, quem conhece, não esquece jamais. Vocês poderão não lembrar do que eu vou dizer, do que eu vou falar, mas vocês não vão esquecer mais de mim, porque vocês estão olhando para mim e separaram um tempo para me ver e para me ouvir. E eu espero agregar algum valor a cada um de vocês com aquilo que a gente vai conversar aqui, aquilo que a gente vai certamente elaborar alguns pensamentos a partir do momento que a gente converse sobre esse tema. Aliás, expectativa é uma espera, a gente fica esperando alguma coisa. E nós estamos esperando o quê? O crescimento econômico do nosso país. Entretanto, o nosso país não está sozinho, ele faz parte de um universo que nós chamamos globo terrestre. Então, depende do mundo inteiro a economia brasileira, e não só brasileira. Lógico, nós vamos nos ater à economia brasileira porque é a nossa praia, é onde nós estamos, nós fazemos parte dessa economia brasileira. E nós, então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 3 pontos. Quais são os pontos que nós vamos conversar aqui durante algum tempo? Vamos ver se eu passo aqui legal para vocês. Atenção, 1, 2, 3, passou. Vamos lá. Nós vamos abordar 3 aspectos da economia. Professor, por que 3? Não tem mais? Tem muito mais. Mas não teríamos tempo suficiente para conversar sobre tudo. E outra coisa, eu também não sei tudo. Eu sei um pouquinho de alguma coisa. Por quê? Porque o universo do conhecimento é incomensurável. Existe muita coisa para se conhecer.
Eu estou com 66 anos e ainda não conheço nem um terço do que eu poderia conhecer. Mas eu dividi em três aspectos. Vamos ver o agronegócio brasileiro, vamos ver a sociedade do cuidado e vamos terminar com o cenário econômico. Né? Então, lembrando, vamos ver primeiro o agronegócio brasileiro, segundo, vamos ver a economia do cuidado e depois vamos finalizar com o cenário econômico. E por que eu separei para começarmos com o agronegócio brasileiro? Porque se há uma área, um setor brasileiro que está indo de vento em popa, é o agronegócio brasileiro. Nós tivemos um superávit, graças ao agronegócio, de mais de 30 bilhões de dólares. Né? Então, mesmo com o problema da pandemia, que é um problema, né? E o brasileiro precisa entender que é um grave problema, precisa tomar os cuidados devidos, mas vamos conversar depois sobre isso. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, com todas as incongruências que existem, nós conseguimos um resultado extraordinário, né? A despeito daqueles que são pessimistas. Né? Nós temos que ter otimismo dentro de nós. Nós temos que estar motivados, porque à medida que eu e você estamos motivados, nós vamos produzir mais e produzir melhor. Aliás, se os empresários se entendessem realmente de motivação, eles fariam trabalhos específicos com os seus funcionários, fazendo-os estarem motivados. Por quê? Porque motivados, eles produzem mais e produzem melhor. Então, eu escolhi o agronegócio e eu quero passar algumas informações para vocês do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, a pandemia de Covid-19, na verdade, nos serviu como um sinal de alerta. Alerta de quê? Alerta da fragilidade do ser humano, né? Da fragilidade humana. Né? As zoonoses impõem uma mudança de paradigma na produção e no comércio mundial de alimentos, com aumento de normas sanitárias, de garantias de sanidade, de fitossanitárias, sustentabilidade. Né? Enfim, tudo agora está diferente, já é diferente. Exige uma exigência muito maior a nível nacional e a nível regional e a nível internacional. Por quê? Porque o Brasil está inserido dentro desse contexto global. O mundo não é mais o mesmo. Alguns dizem que veio aí um novo momento, né? Onde tudo será diferente. Eu confesso a vocês que entendo um pouco diferente. Eu entendo que nada é igual. Nada nunca foi igual. O grande diferencial hoje é que há uma aceleração nesse ser diferente. Porque antes acontecia-se paulatinamente. E com a pandemia houve um avanço, uma aceleração muito grande em algumas coisas, em algumas áreas. Por exemplo, nós estamos aqui no ambiente tecnológico, que antes nós não estávamos. Não nos preocupávamos tanto quanto nos preocupamos agora. Né? Eu, por exemplo, eu não conhecia absolutamente nada, né? Com relação à aula remota, eu não sabia usar. Né? Agora eu sei um pouquinho. Né? E o pouquinho que eu sei, eu já ensinei a alguém que nada sabia, como eu, alguns meses atrás, nada sabia. Né? Então, o mundo vive em constante mutação, em constante mudança. E nós também mudamos o pensamento,
e tivemos que mudar o comportamento. Tá? Vimos que somos frágeis, e o somos de fato, tá? Todos nós temos as nossas fragilidades, e o Brasil também começou a perceber que tem as suas fragilidades em todas as áreas, e não somente nas áreas individuais. O Brasil é um dos 3 maiores exportadores de alimentos do planeta, né, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia. Tem, portanto, condições de influenciar debates, processos, mas para isso precisa ser mais firme e mais transparente em sua política ambiental e recuperar o protagonismo nos fóruns multilaterais que teve no passado recente. É preciso haver uma participação efetiva do Brasil no mundo inteiro, dada a importância que o nosso país tem no agronegócio. Lógico, não é só no agronegócio, mas como é o pedaço da palestra que eu escolhi hoje, no agronegócio, nós já somos uma referência mundial. Ora, se eu sou referência mundial, eu tenho que ter uma participação mais efetiva nos debates, nos processos, em tudo aquilo que se falar e se pensar a respeito do agronegócio. Por quê? Porque eu tenho autoridade para fazê-lo. Para isso, o Brasil precisa ser mais transparente. É preciso, e aí perdoem, mas eu volto e meia vou citar isso, é preciso que a política brasileira seja mais madura, seja mais voltada para a população, mais voltada para a nação brasileira, né? Porque isso, o fato de não sê-lo, atrapalha tremendamente o desenvolvimento do nosso país. Lembrando ainda que existem os concorrentes internacionais que também não querem que o Brasil fique no pódio, tá certo? Então, é importante que o Brasil seja transparente, tenha políticas ambientais fortes, boas, sempre visando a qualidade daquilo que nós produzimos e enviamos para o mundo. Também o Brasil deve investir em uma agenda de inovação no agronegócio. Todos nós, eu e você, sabemos que a inovação é a palavra-chave do momento. Tá? É inovação, é preciso inovar. Nós estamos aqui inovando, porque antes as aulas eram... como é que eram as aulas? Eram presenciais, somente presenciais. Tá? E nós estamos nos adaptando a esse novo momento. E, para isso, nós estamos inovando em várias coisas para que possamos nos adaptar a esse momento crucial da história não brasileira, história mundial. Eu e o professor Jorge Bezerra temos participado de palestras internacionais. Eu, particularmente, jamais me imaginei fazendo uma palestra para pessoas nos Estados Unidos, para pessoas em Portugal, para pessoas do Chile, né? E para vários estados brasileiros. Né? E hoje nós temos essa oportunidade de fazer palestras para várias partes do mundo graças à inovação tecnológica. E o agronegócio brasileiro transformou-se num dos maiores do mundo porque ele fez inovações no seu negócio. Tá? E para isso, para que essas inovações aconteçam, há uma exigência da participação do Estado, sim, mas da iniciativa privada e da sociedade como um todo.
O agronegócio brasileiro é nosso, é meu e é seu. Nós fazemos parte desse agronegócio, né? Então, a iniciativa privada, a iniciativa da sociedade, assim como em um arcabouço institucional sólido. O objetivo deve ser o quê? O de contribuir para que os alimentos sejam mais saudáveis e sua produção e distribuição mais sustentáveis. E, ao mesmo tempo, evitar que o protecionismo, que é uma outra tendência do mundo pós-pandemia, prejudique o comércio internacional. Porque cada um vai querer, né, proteger o seu pedaço, né, e aí pode atrapalhar o todo, né? A parte nunca deve atrapalhar o todo. A humanidade é uma só, né? A raça humana é uma só, né? É uma. Não sei qual é a sua posição, né? Mas a minha, né? Eu sou criacionista. Então, eu entendo que eu venho de Adão e Eva, assim como todos os seres humanos. Então, somos um só. Só que um é japonês, outro é russo, outro é alemão, outro é italiano, outro é argentino, outro é português, mas todos vêm de uma mesma árvore, né? E nós não podemos nem devemos nos esquecer disso. Tudo isso que eu estou conversando com vocês foi discutido agora em junho, né, no webinar, os desafios do agro brasileiro frente aos efeitos duradouros da pandemia. Foi realizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, com as suas participações de alguns economistas, e aí eu cito alguns deles, né, para fazer jus, dar a César o que é de César e a Décio o que é de Décio. Antônio Márcio Buiainã e Maria Silva Macchione Sais e o engenheiro agrônomo Marcos Janke deram a sua contribuição. A segunda parte da nossa palestra de hoje é a sociedade do cuidado. Não podemos falar sobre economia sem falar da sociedade. Por quê? Porque a sociedade faz parte da economia. Eu costumo falar para os meus alunos, e tem alguns deles aqui, que economia é tudo, e tudo é economia. Tudo gira em torno da economia. Se a economia for bem, nós vamos ficar bem. Se a economia vai bem, se a economia está aquecida, né, as vendas acontecem, os negócios acontecem, né, o dinheiro vai girando, as pessoas vão ganhando mais dinheiro, né, e vão gastando mais, vão consumindo mais, e assim vai aquecendo a economia. Então, a economia ela faz parte da nossa existência. A pandemia do novo coronavírus provocou, na maioria das pessoas, uma conscientização, né? Primeiro, já falei, é sobre a vulnerabilidade, né? Sobre as nossas fraquezas, né? De cada um e de todos. E também da importância que a gente passou a ter de cuidar da gente. Vocês já pararam para pensar que muita coisa que você tem cuidado hoje você não tinha antes? Você já reparou que quem tem consciência não sai de casa sem a máscara? Não sai de casa sem passar o álcool gel? Quando vai em algum lugar porque precisa ir, usa o álcool gel? Né? São cuidados. Há uma evolução humana nesse sentido. O homem vem se cuidando cada vez mais. Os homens, por exemplo, passaram a ser muito mais vaidosos. E agora eles estão mais bonitos. Já perceberam que nós, homens, estamos mais bonitos? A gente se cuida mais. Alguns vão jogar o seu vôlei na praia. Não é só porque é gostoso jogar. Talvez quem jogue nem pensou nisso, mas é para manter o seu corpo, né? Porque você gosta do seu corpo. Quando você não gosta do seu corpo, hoje você já tem soluções para isso, né?
Então, hoje nós temos um cuidado maior, o homem se cuida mais, o homem hoje anda, né, com a barba feita, né, apara o cavanhaque, bota perfume. Né? Tem homem que bota perfume no cabelo. Né? Ninguém vai cheirar a cabeça dele, mas ele bota o perfume lá no cabelo. Né? Então, os comportamentos vêm mudando nesse sentido para melhor. As pessoas estão cuidando mais da saúde. Estão longe ainda do ideal, mas hoje, com a pandemia, as pessoas estão se cuidando mais. As pessoas estão com medo. Estão com medo. Né? E você conhece sobre o medo, você sabe sobre o medo. Né? Todo ser vivente tem medo. Né? E o medo não é ruim, o medo é bom. O que não é bom é quando o medo extrapola, passa a ser pavor. Por quê? Porque o pavor, ele breca você. O pavor, ele bloqueia a sua criatividade. O pavor faz com que você paralise e não saia do lugar, e não avance. Né? Então, o medo não. O medo, ele é capaz até de fazer você avançar mais. Tá? Então, a sociedade do cuidado é essa sociedade que nós começamos a viver agora. As pessoas estão tendo mais cuidado consigo e com os outros. Pessoas que nunca se importaram muito com você, agora ligam para saber como é que você está. Já observou isso? Mas é a sociedade do cuidado. Né? Estamos tendo mais cuidado com os nossos familiares, principalmente os mais próximos, as pessoas com as quais convivemos e até mesmo de desconhecidos, até de vizinhos. Você conhece, mas não tem muita intimidade, mas hoje você se preocupa com eles. Você pergunta ao porteiro do seu prédio, escuta, tem notícia do fulano, do 305, está legal e tal. Você faz essas perguntas. São cuidados que a gente passou a ter. Né? Eu ligo com os meus filhos, todo dia eu falo com meus filhos. Quero saber das minhas netas, como é que elas estão. Eu quero saber dos meus alunos. Eu tenho alunos que ligam para mim, passam zap para mim. Eu tenho um aluno que está com Covid, né? E nós temos invocado o Senhor, né, para que ela se livre, e ela vai se livrar. E ela vai se livrar, já está sendo medicada e vai se livrar. Mas essa sociedade é nova. Essa sociedade já é nova. A sociedade do cuidado. Todos, e aí eu separei algumas expressões de pessoas para que vocês possam pensar junto comigo. Né? Todos somos dependentes e interdependentes de cuidados ao longo de todo o ciclo da vida. Aí eu lembrei de um amigo que ligou para mim hoje, o nome dele é Sérgio. Ele ligou para mim e começamos a conversar, e ele falando da mãezinha dele, que tem 91 anos, e ele falando para mim o seguinte: rapaz, mamãe é muito independente, ela nunca quis morar com os filhos, mas agora está com 91 anos, então alguns anos atrás eu consegui convencê-la a morar comigo. Né? Não tem jeito, nós somos interdependentes. Nós somos dependentes do outro. Nesse sentido, por isso diz lá, todos somos dependentes. Somos dependentes. Somos dependentes do outro. Por isso somos interdependentes. Dependemos uns dos outros. É preciso pararmos para pensarmos o seguinte: quem sou eu hoje? Como é que eu sou? Por que eu sou? E como é que eu fiquei assim? E quando nós fazemos essas perguntas, nós voltamos à nossa história, desde o nosso nascimento. E aí começamos a lembrar e identificar pessoas que foram vitais no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E como isso é importante, para que possamos
ser gratos a essas pessoas. Talvez nesse exato momento você esteja pensando em algumas pessoas que fazem parte da sua vida ou fizeram parte da sua vida no passado não muito distante e que, de repente, vocês nunca se lembraram de terem gratidão por essa pessoa, né? A mamãe do Sérgio hoje está com ele. E a mamãe do Sérgio falou para ele o seguinte: olha, você agora é o meu pai. O filho se transformou no pai. Olha só que coisa linda, que interação maravilhosa, que interdependência. Ele precisa da mamãe dele. Ali, um ancião, mas ele precisa dela, e ele sabe disso. Né? Entretanto, uma antiga construção cultural identifica na condição feminina um suposto dom natural de cuidar e servir. Não é fácil mudar isso. Né? E aqui, quem falou isso foi uma psicóloga, né? E aí ela cita a mulher como sendo a cuidadora por excelência. E aí, quando eu começo a lembrar na minha própria vida, né, a influência, né, que as mulheres tiveram na minha vida, né? A minha mãe, a minha irmã, que com 6 anos de idade administrava a casa e ainda cuidava de mim, né? Um bebezinho. Né? Olha que coisa. Ela que fazia a minha comida, ela que me dava banho, ela que me deixava cheiroso, ela que me dava comida. Olha que coisa. Eu fui cuidado e fui servido pela minha mãe e pela minha irmã. Né? Meu pai também. Né? Eu aprendi a ler e escrever com meu pai. Né? Eu fui alfabetizado pelo meu pai. Quando eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever fluentemente. Né? Mas a mulher, ela já tem isso. Agora, nós homens, nós gostamos de ser cuidados. Nós gostamos de ser servidos. Né? Principalmente nós, latinos, né? Que somos machistas, né? E mesmo não querendo, nós somos levados a desejar ser servido pelas mulheres. Né? Por isso que ela fala isso aqui, ó. Identifica na condição feminina um suposto dom natural de cuidar e servir. E esse pensamento da Bila Sorge bate com uma teoria que eu tenho, né, da principal função feminina. Não vou falar para não criar polêmica, tá certo? Mas o pensamento dela aqui, né, dá margem à minha teoria, que, na verdade, é um papo para outra palestra. Pais ativos e participativos na formação, né, e no cuidado dos filhos e filhas, resultam em crianças mais o quê? Mais seguras, mais empáticas e mesmo autônomas, pois possuem concepções menos estereotipadas sobre os papéis de gênero na família e na sociedade. Né? Aí quem fala já é uma outra psicóloga, a Mafoane Odara, mestre em psicologia pela USP. Né? Ela fala aí sobre os pais, da participação ativa do homem, né? Como pai, né? Na formação e no cuidado dos seus filhos, né? Que traz, né? Que dá como resultado crianças que sejam mais maduras, mais empáticas, que se colocam no lugar do outro, né? E mesmo autônomas, elas possuem essas capacidades. Né? A empatia é uma ferramenta extraordinária. Né? É você se colocar no lugar do outro, entender as dores do outro, né? E identificar as necessidades reais do outro e tentar supri-las. Né? Essa é a nova sociedade, a sociedade cuidadora.
você já está dentro dessa sociedade. Se você está sendo positivo ou negativo, aí só você pode responder. Bem, e o terceiro ponto, e não menos importante, eu acho que eu deixei por último, para que pudéssemos entender, né, a nós mesmos, né, porque nós fazemos parte desse Brasil fantástico, esse Brasil onde existe um povo alegre, um povo pacífico ainda, né? Por incrível que pareça, é um povo pacífico. É um Brasil rico, né? Rico em recursos humanos que só precisam ser lapidados, desenvolvidos. E nesse particular, fico feliz em ver os alunos aqui, porque o fato de ser aluno me reporta ao fato de que eu também sou aluno, né, em vários momentos, se não em todos os momentos, porque a vida é uma professora fantástica e a gente precisa aprender a aprender a cada dia. A recessão econômica já é inevitável. Se é inevitável, significa dizer o seguinte, olha, não tem jeito. Não tem como evitar a recessão, ela já está implantada, ela já está entre nós. Nós fazemos parte desse contexto de recessão mundial. Nós não vamos fugir da recessão, nós fazemos parte da recessão. Nós temos conversado, eu e meus alunos, sobre esse grande mal, né, que é a recessão, mas que existe. E não é a primeira vez que o mundo entra em recessão. São momentos difíceis da humanidade. E nós já estamos nesse momento difícil. Basta olhar para o número de desempregados no Brasil, porque é a nossa pátria e é a nossa parada hoje é falar sobre a economia brasileira. Quantas famílias estão sofrendo tremendamente em função da recessão? Porque a economia brasileira parou durante meses. Durante meses. Muitas lojas foram fechadas. Muitos restaurantes não existem mais. Muitas empresas sucumbiram em função da parada da economia. Por isso é importante conhecer um pouco de economia, da sua importância na nossa vida. Tá? Bem, então vamos caminhando aqui dentro desse último tópico do nosso bate-papo hoje, o cenário econômico. A recessão econômica é inevitável, existem mecanismos para o enfrentamento desta crise imediata. Né? Então, não tem como evitar, já está aí, mas existem mecanismos econômicos para enfrentarmos esta crise. Tá? A saída para a recessão é, evidentemente, o crescimento econômico. Bom, professor, mas como é que vai crescer se vivemos um momento de recessão? Sim, vivemos um momento de recessão. Mas a economia, ela tem que continuar crescendo. Né? E o Brasil já está acostumado a não crescer, tá, gente? Há 10 anos, nós praticamente não crescemos. Tá? O grande problema é que, com a recessão, haverá uma queda até o final do ano de 6,8% aproximadamente. Observem, haverá uma queda. Né?
Até dezembro de 2019, nós crescemos 1 ponto alguma coisa. No final de 2020, há uma tendência de decrescermos 6,8. Essa é a realidade. Né? Não sou futurólogo. Né? Os economistas também não são. Os economistas erram muito, né, quando fazem suas previsões, porque não depende do economista, depende de como tudo vai funcionar, como é que eu vou funcionar, como é que você vai funcionar, como é que a sociedade vai funcionar, qual será o nosso comportamento. Será que aprendemos já com a pandemia a viver com menos? A viver mais com menos? A aproveitar mais a vida com menos tempo para interagir com as pessoas fisicamente, né? Com menos tempo para ir à praia, que a gente tanto gosta, para ir menos a festas, porque não pode ter aglomeração. Será que aprendemos a viver com menos essas coisas, mas aproveitar mais o nosso tempo? Não sei, cada um deve estar se perguntando e se respondendo. Porque existem respostas que só você pode dar e só você deve dar. Você que tem que controlar a sua vida, você que tem que ser o piloto da sua vida. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua mulher, não são os seus filhos, não é o seu patrão. Não, é você que controla a sua vida. Você que pilota o avião que é você. Né? A saída para a recessão é, evidentemente, mais crescimento econômico. Mas a pandemia nos trouxe experiências, mostrando que precisamos ir além do curto prazo e repensarmos o modelo econômico em que vivemos. Será que o que vivemos é isso mesmo que nos agrada? Será que isso é o melhor mesmo para nós? Será que temos consumido aquilo que realmente nos dá uma possibilidade de vivermos melhor? Será que o carro que eu tenho, ele não me leva aonde uma Ferrari me leva? Será que eu tenho que comprar a Ferrari? Será que é o comprar a Ferrari que vai permitir que eu seja mais feliz? Ou será que eu já aprendi que não é isso a felicidade? Né? Será que eu tenho que usar as roupas de marca? Ou será que é melhor eu comprar roupas feitas aqui no Brasil, por mão de obra brasileira, fortalecendo a economia do meu país, fortalecendo a economia interna, o mercado interno brasileiro? São esses questionamentos que eu creio esse momento passa a ser vital, porque as pessoas começam a pensar sobre isso. Você talvez nunca tenha pensado sobre isso e começa a pensar agora. Pô, será que eu preciso mesmo comprar isso que eu estou querendo comprar? Porque às vezes você não precisa daquilo, mas você vê alguém que tem aquilo. E aí você começa a pensar, poxa, mas ele tem, por que eu não tenho? Você não tem porque você, de repente, não precisa ter. Eu não preciso de uma lancha para ser feliz. Não preciso. Agora, eu preciso de amigos que têm lancha. Entende? Eu nunca sonhei em andar de lancha na minha vida. Essas lanchas com 11 pessoas, 15 pessoas, tal, né? Tem muito aqui em Angra. Mas eu já fiz passeios maravilhosos de lancha, de amigos que têm lancha, que me convidam, e aí eu vou. Eu não tenho casa de campo, casa de praia, mas eu tenho amigos que têm casa de campo, casa de praia. E esses amigos me chamam. Eles acham que eu sou importante para eles. E sou.
Assim como eles são importantes para mim. Quando eu vou a um churrasco, eu não vou pelo churrasco. Às vezes você vai e nem come muito churrasco, mas você, né, se diverte, conversa, se alegra. O churrasco é bom por causa disso. Não é pela carne. Se pela carne você come, faz em casa aqui a carne. Né? Então, nós estamos repensando a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. E aí a gente para pensar também no modelo econômico que nós estamos vivendo. Após décadas de crescimento econômico quase contínuo da economia global, estamos vivendo dias de uma situação ímpar. Não somente no Brasil, mas no restante do mundo. A economia mundial ela está regredindo. Eita, cadê minha água? Preciso de mais água, hein, gente? Encrencou aqui, não quer passar. Aqui, passou. Muitos setores parados, as ruas vazias. Você vai para o centro da sua cidade e você não vê muita gente na rua. Tá? O consumo está limitado a bens essenciais. As projeções do FMI para 2020, que foram divulgadas no dia 14/4, indicam uma recessão global de 3% na economia mundial e de 5,3% na economia brasileira. Né? Mas alguns órgãos no Brasil já estão prevendo 6,8%. Mas, como sabemos, estes são apenas indicativos. E os números reais que se revelam após o exame da realidade geralmente acabam por ser muito diferentes desses que são projetados. Isso em dias e situações normais. No cenário atual, a perspectiva de erro nessas projeções ainda é maior. O que nos espera? Hein? O que nos espera? Em fevereiro, o IBGE anunciou que o Produto Interno Bruto do ano passado havia crescido 1,1%, muito abaixo das projeções do início de 2019, mas houve um crescimento de 1,1%. Antes imaginava-se o quê? Que iria ter um crescimento de 2,5%. Né? E as perspectivas para 2020 já não eram boas. Isso antes do Covid. Vários fatores podem explicar tal resultado tão frágil, pífio, pequeno, diminuto. Mas talvez o mais expressivo deles seja a baixa confiança dos agentes econômicos, internos e externos, na condução da economia brasileira. Tá? Isso porque no Brasil nós vivemos várias crises concomitantemente. Ao mesmo tempo, nós vivemos várias crises. Temos a crise política, nós temos a crise da saúde, temos a crise social, temos a crise econômica e temos a crise, talvez seja até a pior das crises, né? Que é a crise de caráter do ser humano brasileiro, né? Falando em tese. Esse é o grande problema brasileiro. Né? São várias crises que nós temos que enfrentar, várias crises que nós temos que combater, várias crises que nós temos que guerrear para melhorar o nosso amado Brasil. Precisamos aumentar o PIB, produzir mais e com qualidade, para que o Brasil pujante possa realmente se desenvolver e ter uma notoriedade maior
dentro do globo terrestre. E isso só depende de nós. Não adianta falar só do passado. Nós, humanos, temos a mania de jogarmos a culpa sempre para o passado. Mas cabe-nos viver o presente. O que nós temos feito, o que eu e você temos feito para melhorar o nosso país, para que a economia volte a crescer, volte a aquecer, para que as pessoas voltem a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Apesar da obtenção das tão aguardadas reformas demandadas pelo mercado, né? Previdenciária, principalmente, que poderiam prenunciar uma melhora das contas públicas no médio e longo prazo, elas já se mostravam insuficientes para uma efetiva retomada dos investimentos no Brasil. Nós temos várias reformas que precisam ser feitas. Mas o que acontece? Como nós temos uma crise política, os políticos não estão voltados para a solução dos problemas reais do Brasil. E tanto é verdade que nós temos a pandemia como prova. Tá? Verba destinada aos estados foram usadas e foram desviadas, matando gente, para elucubrar muitos homens mau caráteres. Olha que tristeza para o nosso país, que tristeza para mim e para você. Quantas famílias que estão sofrendo as perdas dos seus entes queridos por causa desses homens, né? Por causa desses homens. Muito triste. A saída para a recessão, então, é o crescimento econômico. Uma lição forte da pandemia, porém, tem sido o questionamento do modo como estamos vivendo. O crescimento econômico é desejado e incessantemente fomentado. Mas o benefício e a riqueza gerada, e dele advindos, e a história, e a realidade atual, estão nos mostrando de forma escancarada. São extremamente mal divididos. A riqueza é muito mal dividida. São bem poucos que têm muito. E muitos que não têm nada. Há uma divisão inadequada da renda. E nós precisamos produzir mais, precisamos aquecer a economia, mas precisamos fazer com que o nosso povo seja mais rico, tenha uma vida mais digna. Eu não quero que o rico deixe de ser rico, não, mas que o pobre deixe de ser pobre, que ele tenha mais recurso para poder, sabe, apreciar melhor a vida. A vida não é só trabalho. Tem gente que trabalha e depois trabalha. É preciso momentos de contemplação na vida. É preciso olhar o que está ao nosso redor. É preciso olhar o belo, ver a beleza das coisas, a beleza das pessoas. A beleza dos animais, a beleza da natureza, a beleza do céu, das nuvens, a beleza dos seus pais, a beleza dos seus irmãos, dos seus amigos, das pessoas que te cercam. Contemplar. Eu gosto muito do mar. Quando eu vou à praia, eu fico olhando a imensidão do mar e o seu redor. Eu contemplo a natureza. Eu gosto muito de fazenda, de roça. E quando eu vou, eu respiro profundamente aquele ar puro que emana das árvores. Aquele cheiro
cheiro de bosta de vaca. Tá rindo? Mas eu gosto. Eu gosto daquele cheiro do que é natural. Eu gosto do cavalo. Eu gosto do boi. Eu gosto do pato, do marreco, do ganso. Sabe, eu gosto da natureza. Eu gosto de apreciar tudo. Tudo. Deus me deu uma capacidade de identificar e olhar aquilo que as pessoas têm de melhor. Eu não olho para o pior. Porque o pior todo mundo olha e já comenta. Eu olho o que as pessoas têm de bom. O que ela tem de bom. É isso que eu vou olhar. Eu vou focar nisso aí. Nós precisamos mudar. Né? Precisamos urgentemente aprender a realmente administrar melhor a nossa casa. A nossa casa. Isso precisa fazer parte do receituário econômico. Quantos brasileiros hoje que estão trabalhando, estão no vermelho no banco, estão usando cheque especial? Quantos brasileiros hoje estão tensos, nervosos, porque estão devendo e o que ganha não consegue pagar o que deve? E não consegue pagar o que deve porque passou a dever mais do que podia. Quantos? É preciso administrar melhor a sua casa. Isso significa que você precisa administrar melhor a você mesmo, ao seu corpo, administrar também as suas emoções. Porque as suas emoções, se elas estiverem descontroladas, você vai gastar mais do que você deve gastar. E aí você vai passar a ser mais devedor ainda do que é hoje. É administrar as emoções. Lembre-se, somos seres racionais, mas somos seres também emocionais. Né? E a gente precisa administrar. Então, a nossa casa, economia, né? Oikos é casa. Administrar a própria casa. E a gente precisa fazer isso. Isso tudo com a destruição dos fundamentos de sustentação do planeta. Tá? Estão lembrados que eu falei sobre sustentabilidade lá no início? O homem ele precisa administrar melhor a natureza. Ele vem destruindo a natureza. E para quê? Para a reprodução do modelo de produção para o consumo exagerado, exacerbado, que acaba estimulando a proliferação rápida de vírus. Permitam-me o seguinte, a economia vai, mal vai. E por que vai? Porque nós sabíamos desde novembro do ano passado que esse vírus estava ativo. E o que é que nós tivemos no Brasil em fevereiro? Isso, carnaval. Aglomeração tremenda de pessoas. E aí, mais de 100 mil mortos nós já temos hoje. Os governantes poderiam, perfeitamente, eles tinham ferramentas para isso. Impedir que houvesse essa proliferação, não permitindo que o carnaval acontecesse. Ficaria sem o carnaval 1 ano ou 2 anos. E daí? Com a criatividade humana, nós inovaríamos e aproveitaríamos o nosso tempo de carnaval em outras coisas. É isso aí. Estamos a duras penas aprendendo a viver com menos e muitos até mesmo parando para pensar no que é realmente importante em nossas vidas. O que é importante na sua vida? O que é importante? O que de fato é vital? O que de fato é essencial para você viver e viver plenamente
e viver bem. O que é, de fato, necessário para que você viva, e viva em abundância, vive alegremente, encontre a felicidade. Alguns dizem que o dinheiro não traz felicidade. É verdade. Mas a falta dele traz estresse, transtorno, frustração, né? Traz um monte de coisa. O dinheiro ajuda. O dinheiro não é o mal do século, não. O dinheiro te ajuda a viver melhor. Por isso a economia precisa continuar crescendo. Ela vai decrescer? Sim, vai decrescer. Mas não vai decrescer como um todo. E por que eu estou falando isso? Porque existem algumas empresas que nunca ganharam tanto dinheiro quanto hoje, em meio à pandemia. Zoom, StreamYard, Google Meet e por aí afora. Em meio à pandemia, o que é que tem ajudado tremendamente a todos nós? São essas plataformas, onde a gente pode conversar, onde a gente pode dialogar, onde a gente pode se ver, onde a gente pode trocar, né, energia, emoção. E tudo isso faz parte integrante da nossa existência. Nós precisamos disso. E eu não quero cansá-los. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. E eu quero terminar falando a vocês que o futuro depende sempre do presente. E o presente somos nós. O futuro depende do presente. E o presente somos eu e você. Não adianta olhar para o passado. Nós temos somente o presente. Vamos pensar e repensar e ver com o nosso pensamento, com a nossa criatividade, com a nossa emoção, o que a gente pode fazer para desenvolver a sociedade, não somente economicamente, mas em todas as áreas que fazem parte da minha vida e da sua vida. Muito obrigado e estou à disposição de vocês. Parabéns, professor, excelente palestra. Como Obrigado. sempre, obrigado por engrandecer nossas semanas criativas. E eu vou abrir agora o microfone de todo mundo. É só quem quiser fazer pergunta, é só ativar o microfone, que vai ficar aberto, tá? E antes de passar para as perguntas, eu gostaria de lembrar aos nossos participantes que deixem nome completo, matrícula, campus e o curso, para que vocês tenham direito à certificação das Semanas Criativas, por favor. E é isso. Parabéns, professor, excelente. Agora vamos para as perguntas, ok? Professor Bezerra. Agora o pessoal já pode liberar sim, o som. Meu microfone estava preso aqui. Professor Décio, parabéns pela palestra, muito boa. É uma leitura conjuntural fantástica e dá um convite para reflexão. Eu gostei muito de toda a palestra, claro, né? Mas uma coisa você falou agora no final, era a parte da casa, administrar melhor a nossa casa. Aquela história, quem mais, lá fora do país, quem mais fala mal do Brasil é o brasileiro, né? E isso, aí alguém já fez aquele síndrome do vira-lata, essas coisas assim, né? E reportando um pouquinho, já que
professor é um estudioso. Na Grécia Antiga, a casa, né, oikos, que o senhor falou aí, na Grécia Antiga era o seguinte: se você falasse mal da minha casa, você sendo meu parente, né, dependendo do grau do parentesco, você ia ser expulso da família. Se você fosse um empregado, o dono da casa podia matar você. Porque dentro da minha casa, segundo o grego antigo, você não podia falar mal da minha casa. Dentro da minha casa. Aqui. Se a pessoa falasse fora, tá? Eu estou falando isso aqui, reportando uma coisa muito boa que você, como economista, tem outros economistas aqui, pessoa séria e outros. A economia é muito, muito ambiental. Ela olha muito para isso aí. Né? E aí eu faço a colocação, professor, faço a minha pergunta aqui. Né? Um bom profissional é aquele que não fala mal da sua casa, do seu emprego, do seu país. Não fala mal, porque se você falar mal da minha empresa, eu não vou contratar você. Porque na hora que você sair, você vai falar mal da minha aqui. Né? Isso já é um costume da síndrome do vira-lata? Ou essa nova geração que está chegando aqui, o senhor acredita que tem possibilidades dessa mudança de paradigma do pensamento, ou é apenas uma retórica de palestra? Parabéns pela palestra. Eu entendo, Bezerra, que essa parte cabe a nós que estamos aqui. Tá? Nós é que temos que valorizar a nós mesmos. Nós não temos que esperar o outro olhar o que nós temos de bom. Nós precisamos aprender a olhar o que temos de bom. E muitos de nós já aprendemos isso. O que nós precisamos fazer é o que nós estamos tentando fazer aqui. Né? É propagar para os outros a visão que nós temos desse nosso mundo, desse nosso Brasil. Nós é que temos que fazer, porque o presente é nosso. Isso depende de nós. Eu sou professor por escolha. Eu escolhi ser professor. Eu trabalhei 30 anos em multinacional, fantásticas, maravilhosas, mas me realizei profissionalmente como educador, como professor. Eu vibro com isso. Eu vibro com o que eu faço. Né? Eu vibro com o que eu faço. E eu passo isso para todas as pessoas, não são só os meus alunos, eu passo isso para todas as pessoas que me conhecem, para deixar o meu legado. Né? Então, essa visão, professor Bezerra, cabe a nós, a mim, a você, ao Paulo, ao Lucas, ao Célio, cabe a cada um de nós passarmos essa visão para esses jovens. E, infelizmente, muitos brilhantes jovens estão saindo do nosso país, desistindo do seu país. Tá? Então, nós temos um papel preponderante, na minha visão, no que tange a sua pergunta. Pode falar, professor Paulo. Opa! Décio, simplesmente parabéns. Eu não vou me estender, O Bezerra já falou tudo. Obrigado aí, Bezerra. Bezerra já falou tudo, é isso aí mesmo. Só tenho a agradecer aí, parabenizar a você pela abrangência, pela importância, né, pela relevância do que você falou para nós, principalmente para os nossos alunos. Muito bom, parabéns, muito obrigado pela sua disponibilidade. Okay? Obrigado, Paulo. Eu quero aproveitar só para fazer um comercial, rapidinho. Seu comercial é bom. Aproveitando os alunos que estão aí, só informar o seguinte: acabamos de receber o resultado preliminar do programa de Startup Rio, que foi o edital da FAPERJ, e nós temos os 3 projetos que nós submetemos foram pré-aprovados. Agora só falta colocar a documentação e mandar para lá. Isso significa que Vassouras Tech começa realmente com esse pontapé
inicial, que era a nossa expectativa, era a minha grande expectativa realmente. E agora não tem volta, é bola para frente e acabou a brincadeira. E vamos trabalhar e mão na massa. E muito obrigado, Décio, pelo espaço aí, hein? Parabéns. Fala sério. Bom, boa noite a todos. Professor Décio, mais uma vez aí eu vou endossar as palavras do Bezerra e do PW. Você está de parabéns pela sua palestra. Não querendo ser corporativista, né? Nós temos aqui 3 economistas presentes, eu, você e o Peixoto, né? O curso de economia é muito holístico, né? Nós acabamos futucando, né, todas as áreas, né? Porque estamos presentes em todas as áreas, porque a nossa missão é estudar justamente como suprir necessidades, né, usando os escassos recursos que existem, né? Eu sempre falo para os alunos, e você tocou nesse ponto, né, de alguma forma, que nós temos que saber distinguir muito bem o que é vontade do que é necessidade, né? Eu brinco muito, principalmente com as meninas, né, que elas possuem a chamada, o que eu denomino, né, síndrome de centopeia, porque elas têm 2 pés, mas necessitam de 180 pares de sandálias, né, para atingirem a sua satisfação. Tá? Não há a menor necessidade disso, né? Um homem se vira com um sapato preto, marrom, um tênis e um chinelo velho, né? As meninas já precisam de 180 pares, né? E se falar em chinelo, então, para cada ocasião, para cada hora do dia, tem que ser uma diferente. E bolsa você também. vai apanhar, Bolsa sério. Eu vou apanhar. Você vai apanhar, sério. Discorda, professora. Discordo. A síndrome de O ano centopeia. tem 365 dias. Então precisa de Precisamos de sapatos e bolsas para combinarem. Sapatos e bolsas. Ela agora falou mais ainda. A coisa é abrangente, né? Ela possui a necessidade feminina é exponencial, não é linear. Há uma posição que você tocou, logo no início da sua falação, Décio, da necessidade do Brasil se colocar efetivamente junto ao cenário internacional, dada a nossa posição de destaque, principalmente no agronegócio. Né? Eu concordo em gênero, número e grau, só que eu acho também, isso aí agora é uma posição minha, tá? Que nós temos que ser muito incisivos na nossa posição. Porque se nós temos essa posição de destaque, nós não podemos, em momento algum, nos curvarmos às vontades do comércio internacional. Tá? Nós temos que ser protecionistas daquilo que é nosso. Tá? Já que é para seguir as coisas dos grandes, vamos seguir o protecionismo norte-americano, tá? Que defende com unhas e dentes a sua produção interna e cria barreiras violentíssimas para a entrada de produtos externos. Tá? Por que nós não fazemos o mesmo também? Aí entra a questão de termos que incentivar a indústria nacional para que nós possamos ser competitivos, não só em preço, como em qualidade e em quantidade. Tá? Já há uma colocação muito grande do governo. Nós vemos aí o crescimento imenso da infraestrutura de transportes, visando justamente o escoamento da produção, tá? Ligando o produtor à área de escoamento, seja lá qual for, né? Por alguns modais de transporte. Nós vemos o investimento, primeiro está sendo feito, já que nós somos um país das estradas, né? Está sendo um investimento para suprir essa malha viária, como também já há os grandes projetos para a construção da malha ferroviária, que vai ser a grande jogada. Nós assistimos uma palestra aí recente de uma pessoa
que era da MRS, se eu não me engano, o Paulo Wilton estava presente. Paulo Smith. E Paulo Smith, exatamente, que ele falou sobre o crescimento, né? As vantagens que nós temos. E a pura verdade, um vagão de trem carrega o equivalente a 4 a 5 caminhões, com um custo infinitamente menor, sem as perdas que nós sabemos que existem, perdas que chegam, às vezes, a 10% a 12% da produção, que fica simplesmente jogado, principalmente a produção de grãos, fica sendo jogada pelas estradas. Tá? O Brasil tem um potencial imenso. Tá? Nós temos aquilo que é invejável no mundo. Nós temos chuva e sol, tá? Temos água. Tá? Água vai ser o ouro, provavelmente, eu posso colocar isso daqui a uns 50 anos. Tá? Eles estão de olho na água. Tá? Se você for ver o caos hidráulico que existe na Europa, é violentíssimo. Eles não têm água. Tá? Nós temos água sobrando e nós temos sol sobrando também. Então, a nossa produção agrícola pode atingir níveis assim violentíssimos, sermos realmente aquilo que já fomos denominados do celeiro do mundo. Né? Então, isso é possível, sim, tá? Mas há uma necessidade de uma conscientização. Tá? O Bezerra fez uma colocação, nós temos que saber estimular o que é nosso, não falar mal daquilo que nós temos. Ok? Essa questão de eu vou comprar o importado porque o importado é melhor. Não, nós temos que tentar, de alguma forma, buscar estimular não só a produção interna, mas como também o consumo interno. Lógico que isso passa por uma questão extremamente abrangente de reforma tributária, reforma administrativa, ou seja, é um balaio de gato que nós vivemos, né? Que não é uma questão que é sociopolítico, econômica, abrange diversas áreas, tá? Mas nós precisamos ter a consciência da população também. Não adianta nós tentarmos mudar alguma coisa no topo e não conseguirmos atingir, de alguma forma, a base. Eu penso dessa forma. A visão nossa, como economistas, né, nos faz ver várias áreas ao mesmo tempo, né, e tentamos montar aquelas matrizes malucas, onde tudo interage com tudo, né, e temos que ficar analisando 2-2, 3-3, 4-4. Quando você vê, você está N a N. É uma loucura. Tá? Mas isso tudo é necessário. Tá? Então, você foi muito feliz em abordar a importância do agronegócio, em abordar a importância da necessidade de visão, principalmente do consumidor, tá? Em abordar a questão da vontade versus necessidade. Isso é importantíssimo. Eu brinco com a relação das meninas, mas os rapazes também. Tá? Hoje em dia, você falou, os homens usam perfume, os homens se vestem, os homens isso, os homens aquilo. Tá? Mas vamos fazer isso de maneira consciente. Né? Nós sabemos aquela equação básica, né, que renda é para consumo mais investimento. Eu costumo dizer o seguinte: renda não é consumo mais investimento. Nós temos que nos habituar a fazer consumo e investimento. Não é zerar investimento e consumir tudo, ou chegarmos a ter uma renda, uma igualdade, que não seria uma igualdade, seria negativo o grau de endividamento. As pessoas se habituassem a poupar, tá? O mínimo que fosse, 5%, não dá. Dá. Eu uso, só concluir rapidamente, Décio. Eu brinco muito também com uma questão do seguinte: guarde R$1 por dia. Você, no final do ano, terá pelo menos R$360 guardados. Se forem 2 pessoas na casa, você terá R$720 guardados.
Isso vai multiplicando, entra numa escala linear. Tá? Se você tiver uma família básica de 4 pessoas, tá? Você consegue ter em torno de R$ 1.400 no final do ano, que vai proporcionar todas aquelas despesas natalinas sem você ter que mexer com o seu orçamento familiar, poupando R$ 1 por dia per capita, o que é muito simples. Tá? E se você colocar bem, o próprio governo dá indicador para isso. Qual é o valor mínimo para investimento numa renda do Tesouro Direto? R$ 30. Ou seja, o governo estimula a poupança de R$ 1 por dia para você fazer investimento no Tesouro Direto. Ou seja, isso tudo é possível. Tá ok? E Décio, tá de parabéns. Desculpem os demais colegas aí pelo discurso corporativista. Peixoto, me defende, por favor. Você é economista também, rapaz. Vamos lá, Décio. Obrigado, hein? Parabéns. Quando eu tentei te interromper, é porque os meus alunos devem estar até rindo, porque toda aula, eu falo sobre investimento. Porque é exatamente isso. Se as pessoas entenderem, né, que a sua renda é para consumo e investimento, ela vai investir todo mês ela vai investir. Olha só, eu falo, mas eu gosto de mostrar. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Isso aqui é um cofre, né, onde eu estabeleci um valor semanal para colocar aqui dentro. Isso. Né? Então, eu coloco aqui um valor semanal. Durante um ano vai ficar ali. Depois de um ano, esse dinheiro vai sair dali e aí ou eu vou passear, ou eu vou reinvestir, sabe? Mas é uma maneira que eu criei para mim de fazer um investimento mínimo. Né? Então, investir é importante. Para quê? Para que eu possa ampliar a minha riqueza. O problema é que as pessoas pensam em riqueza e pensam logo em bilhões de dólares. Não, a riqueza ela é paulatina. Você vai crescendo, vai crescendo. Tá? Obrigado, Célio. Um abraço. Professora Margarete, desculpa aí pela síndrome da centopeia. Eu tenho síndrome, eu já fui pior, da síndrome da centopeia, né? Porque eu usava terninho, sapato alto, então tudo tinha que combinar. Hoje em dia, não ligo mais para essas coisas, não. Mas é bem difícil. Quando a gente está... a gente pode trabalhar, eu sempre falo com meus alunos, né, sobre o marketing, né? Que a razão do marketing é trabalhar com a emoção. E quando a gente está assim, triste... o sapato faz muita diferença. Não vai entender a cabeça humana, mas um sapato e uma bolsa nos deixa muito felizes. Isso para a maioria das mulheres, não são tantas, né? Não são todas. Mas é isso, a palestra é essencial. Eu gostaria de agradecer ao professor Décio, aos professores que estão na sala, aos meus queridos alunos, tanto de Maricá, que eu estou morrendo de saudade, como de Vassouras também estou morrendo de saudade. Parabenizar o professor Paulo Hilton aí da aprovação da pré-aprovação, né? Precisar de mim para documentação, pode contar, mas sugiro que já faça esse pedido logo para não demorar, porque demora, né? Sucesso, vai ser mais um ganho para a nossa instituição, tenho certeza disso. Agradecer também e dizer, eu tenho uma coisa importante para dizer. Ontem saiu do Diário Oficial que a partir do dia 14 de setembro as instituições particulares voltarão às suas aulas presenciais. A gente não sabe como vão voltar essas aulas ainda, né? A gente não sabe como é que vai ser o processo de volta. Obviamente que não é juntar todo mundo e voltar e botar numa sala com 60, 70 alunos. Obviamente que não. Tem um protocolo e esse protocolo vai ter que ser seguido e cada instituição vai seguir esse protocolo conforme as normas da Organização Mundial da Saúde. Então, é importante que vocês tenham certeza que
a saudade de vocês é intensa, mas a gente tem que nos resguardar e resguardar vocês também. Então, esse protocolo ele deve ser, vamos dizer assim, habilitado para dentro da nossa instituição, e assim que eu tiver algumas informações com relação a como será esse retorno, obviamente que eu falarei com vocês. Tá? E, inclusive, o nosso calendário também já está disponível lá no portal do aluno, nosso calendário para 2020/2, e as aulas também começam no dia 14. Então, assim, é uma notícia que eu queria passar para vocês. Então, a gente só não sabe se realmente como vai ser essa volta, mas dizer que nós vamos voltar agora sim. A gente tem o decreto do governador e também tem o calendário acadêmico. Mas, de qualquer forma, vamos ficar atentos para saber das próximas, porque até o dia 14 muita coisa pode acontecer. Mas espero que a gente volte logo, tá? A gente está se organizando, já estamos nos organizando para o segundo semestre. Eu vou marcar uma reunião com os representantes de turma, com os professores, e as semanas vão passar rápido, e dia 14 a gente está por aí, tenho quase que certeza, mas de forma de muita responsabilidade da nossa instituição para não expor vocês a nada que seja tão perigoso, ok? Bem, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos nossos estimados professores. Só que na sala eu tenho 2 professores que foram meus professores também, maravilhosos. Eu tenho que falar, Paulo, não adianta esconder o cabelo branco, não. Fala assim, não, assim quebra a firma, cara. Pois é, pois é. E agradecer também a nossa equipe. Essas semanas, já estamos na segunda semana de Semanas Criativas, e nada seria possível se a minha equipe de professores, de docentes, tanto de Vassouras como de Maricá, não trabalhassem arduamente para isso. E a minha equipe também do laboratório do Lapa, né? A minha equipe do Lapa, ela está trabalhando muito bem, organiza, junto com a coordenação, essas atividades e outras atividades que a gente tem dentro do laboratório. Tá bom? É isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Margarete, posso fazer uma pergunta para o professor Décio? Pode. Você você é do primeiro período, turma de setembro, não é isso? Isso, exato. Na verdade, é uma pergunta para o professor Décio e uma pergunta para a senhora, Margarete. O senhor sabe dizer quais áreas aqui do Brasil são mais promissoras? Se é o setor de agropecuária ou o setor de cibersegurança? Lucas, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Primeiro, eu preciso saber o porquê da sua pergunta. Qual o objetivo da sua pergunta? Me diz aí, qual o objetivo? O que você realmente deseja? Assim, não é o que a gente deseja. A gente sabe, eu como jovem, por exemplo, eu adoro marcas, eu gosto de tecnologia, entende? Mas a gente percebe que aqui no Brasil, segundo as próprias palestras que nós estamos tendo esses dias, o Brasil sempre bate o recorde na parte de agropecuária, entende? E daí eu gostaria de saber qual das duas áreas são mais... Na verdade, são 3 áreas, mas qual das 2 áreas são mais promissoras? São o setor de agropecuária... Oi. Você já viu um anúncio na televisão na Globo que fala assim, agro é tech, agro é pop, agro é tech, agro é tudo? Então, isso foi até uma pergunta você falando aí, o professor Décio também, ele fez a pergunta para o professor Décio para mim. Eu acho também muito relativo, mas você levar em consideração que até o agronegócio está voltado agora também para a tecnologia, né? Hoje tudo, até para tirar o leite da vaca, você precisa de tecnologia, nada mais na mão. Um exemplo para você. Para a colheita de soja, por exemplo, tudo é tecnologia. Os tratores que fazem a tirada lá dos grãos, é tudo dentro do computador, não é nada manual, não tem ninguém pilotando aquele como é que fala? Eu acabei de falar aqui agora, o trator.
né? É tudo tecnológico. Então, assim, até quando as pessoas me perguntam, professora, a gente está numa era da tecnologia e eu vou fazer administração? Sim, por que não? Todos nós administradores, a gente está trabalhando dentro dessa área da tecnologia intensamente. Então, assim, não existe, tudo está interligado. Tudo está interligado, né? Todas essas áreas, elas estão ligadas com a tecnologia e detalhe, essas áreas elas estão crescendo. Hoje, por exemplo, dentro da área da administração, vamos dizer assim, existe o gerente de redes sociais, né? Quem diria que seria um administrador gerente de redes sociais dentro de uma empresa, né? E ele trabalhar como gerente? Não necessariamente precisa ser uma pessoa formada em sistemas de informação, que é analista de sistema, ou então em engenharia de software, né? Então, assim, está tudo interligado, não é, professor Décio? Eu, quando perguntei a você, Lucas, para tentar extrair de você a sua expertise, o que você gosta. Por quê? Porque você fazer aquilo que você gosta, você vai fazer melhor. E você vai ser bem sucedido. Você pode escolher a área que você quiser, porque ninguém tem como dizer efetivamente, não, a área mais promissora é essa. Por quê? Porque no mundo tudo muda. Então, aquilo que hoje é promissor, amanhã pode não ser. Agora, se você tem uma expertise e você é bom no que você faz, você vai ter notoriedade. Por isso que eu perguntei a você, né? Hoje, qualquer área que você pensar, ela é promissora, desde que você seja o cara. Você tem que ser bom naquilo que você faz. O que você escolher, escolha algo que você goste de fazer. Por quê? Porque você vai jogar toda a sua energia naquilo e você vai sobressair e você vai ser o cara daquela área. Entendeu? E fazendo só uma complementação, professor Décio, se me permite. Lógico. Lucas, pensa no seguinte: nós, dentro dessa pandemia toda, dentro dessa situação toda, a área que mais defendeu a nossa economia foi a agro, né? Foi a agro. Estamos aí com resultados excelentes na exportação, estamos aí com resultados excelentes nas colheitas e etc., na produção agropecuária como um todo. Por outro lado, a área de cibersegurança, foi o que você perguntou mais especificamente, ela se aplica a qualquer área de trabalho, qualquer ramo de negócio, etc. Nós temos aí profundos problemas de ataque cibernético, né? Onde a cibersegurança é muito essencialmente necessária. Então, significa, no final, o que eu quero dizer é que, quando você junta cibersegurança com agro, fechou. É isso aí mesmo. Tá? Obrigado, gente. Não sei se satisfez a você, Lucas. Acho que ele não quer falar mais, não. Gente, eu queria, para a gente terminar, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que foi uma noite memorável, como sempre, nossa equipe aí dando um show, todos os nossos professores, os nossos convidados também. Aproveitem o máximo, que tem muito mais palestra. Inclusive, a professora Daisy trará uma convidada dela, que eu não me lembro, é da área de marketing, né, de uma grande empresa. Então, aproveitem. A gente tem outros convidados ainda. A semana também tem uma convidada também. Da Votorantim, isso. E a gente tem um outro convidado também. Então, aproveitem. Tá? Vou dando por encerrado a noite. Muito obrigada. Beijo a todos. Parabéns, tchau. Décio. Parabéns. Valeu. Parabéns mesmo. Excelente.